Olá meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu hoje vim compartilhar com vocês o vídeo produzido nesse último final de semana, agora durante o Carnaval, aqui em Campina Grande, que foi a primeira participação do nosso canal Experiências Luminosas num evento presencial. O evento foi o Sexto é Além, que quer dizer o sexto encontro da Associação Luminar de Espiritismo e Magnetismo. Campina Grande, aqui na Paraíba, durante o Carnaval, se transforma, como costumam dizer, na capital mundial da espiritualidade, porque aqui acontecem muitos eventos religiosos, espiritualistas, e caracteriza realmente o segundo maior evento público aqui na cidade de Campina Grande ao longo do ano. O primeiro lugar, como todos devem já conhecer, é o São João, né? São João de Campina Grande, que é o maior São João do mundo, considerado o maior São João do mundo. Não em tamanho, mas em duração, porque ele tem um mês de duração, o São João aqui, as festividades, né? Nós do canal Experiências Luminosas fomos convidados para ter uma participação na tarde deste sábado de Carnaval, dia 26, numa mesma tarde, em duas oportunidades. Na primeira oportunidade foi uma pequena palestra que fiz, duração de meia hora mais ou menos, com o título EQM, Comprovação da Continuidade da Vida. Então essa minha primeira palestra serviu assim como uma espécie de abertura, né? Mas para que na sequência, depois do intervalo, viesse a participação da nossa colaboradora e relatora também de suas experiências, Anailza Ribeiro, e também de Daiane Valêncio. Foi uma gentileza da TV Chico Xavier, na pessoa do seu representante Ivan Farias, que estava lá presente, fazendo toda a transmissão ao vivo. Eu até cheguei a compartilhar aqui com vocês o folder, né, dessa transmissão, e ele gentilmente cedeu as suas imagens para que nós pudéssemos aqui transmitir no nosso canal. E fica aqui meu agradecimento a Ivan Farias, da TV Chico Xavier, e a todos do É Além, o encontro da Associação Luminar de Espiritismo e Magnetismo de Campina Grande. Bem, aí eu dividi esses vídeos em três partes. Na primeira parte é a minha palestra, na segunda parte é a participação de Anailza, e a terceira parte é a participação de Daiane Valêncio. Embora vocês já conheçam os relatos delas, fica aqui mais uma oportunidade de ver o mesmo relato num formato diferente, num evento presencial que foi transmitido pela TV Chico Xavier. Esta é a primeira parte. Eu quero aproveitar essa introdução para me solidarizar com nossos irmãos europeus que estão passando agora por uma situação muito difícil com esta invasão aí da Rússia dentro do território da Ucrânia. Fica aqui a nossa solidariedade por todos que estão sofrendo, não só os ucranianos, mas também os russos. Existem muitos russos sofrendo também, porque não gostariam que essa guerra estivesse acontecendo. Eles se sentem culpados, inclusive, por serem russos, pedem desculpas ao povo ucraniano por esta agressão militar que está acontecendo por decisão aí dos seus líderes políticos e militares. Existem também muitas famílias de russos sofrendo por causa dos seus jovens que estão indo à guerra, e não só causando sofrimento a outros, como também causando sofrimento a si mesmos e às suas próprias famílias. Vamos aproveitar então para a gente lembrar, no nosso momento de recolhimento, mesmo que seja assim antes de dormir, possamos direcionar o nosso pensamento para esses nossos irmãos, não só os que estão lutando, como aqueles que estão decidindo também. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, nós precisamos emitir ondas de energia amorosa para esses líderes políticos e militares,
para que eles entendam, assim como diz aquela canção de Roberto Carlos, não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante do que eles. Se todos nós nos unirmos, mentalizando ondas de amor e enviando para essas pessoas, com certeza são poucas pessoas que precisam receber essa onda. E somos muitos, somos milhões, bilhões de habitantes no nosso planeta, que podemos enviar ondas de amor e transformar a mentalidade dessas pessoas para que elas coloquem a vida, a segurança, a paz e a fraternidade acima dos interesses econômicos e militares. Bom, fica aqui o meu desejo de paz para todos, mas de modo especial para os europeus e ainda mais especial para aqueles que estão lá na Ucrânia, vivendo aquele verdadeiro inferno que está acontecendo lá agora. Que Deus nos abençoe a todos. Que fiquem todos na paz. Boa tarde a todos e a todas. A todos vocês que estão aqui presentes na sede da ALEM, Associação Luminar de Magnetismo Humano de Campina Grande, Paraíba. Boa tarde também a todos vocês que nos acompanham através da TV Chico Xavier. Seguindo o tema norteador do evento, Existe vida após a morte? Estudaremos na tarde de hoje uma temática muito interessante e que inspira vários questionamentos. As EQMs, experiências de quase morte. Estado alterado da consciência, experiência emocional de conteúdo estereotipado ou mecanismo cerebral ainda sem explicação. Para esclarecer as nossas dúvidas principais, teremos a formação de uma mesa redonda com a presença do senhor Paulo Alexandre, aqui da Paraíba, e de Anaílza Ribeiro e Daiane Valência, ambas da Paraíba também, que vivenciaram experiências de EQM na prática e irão aqui dar os seus relatos. Haverá primeiro uma fala individual de cada convidado e, posteriormente, será formada uma mesa para um debate, para receber nossas perguntas. Então, convido agora para discorrer sobre a temática comprovação da continuidade da vida, o senhor Paulo Alexandre. Seja bem-vindo, Paulo. Boa tarde a todos que estão aqui presentes e também os nossos irmãos que estão nos assistindo aí de todo o Brasil e do mundo. Eu sei que tem gente aí na França nos assistindo, na Alemanha, colegas que já confirmaram que estão nos acompanhando. E quero agradecer, em primeiro lugar, pela honra de estar aqui falando alguma coisa que considero muito importante nesse momento que estamos passando no mundo. Quero agradecer a Vicente, meu amigo de colega de trabalho também, de pesquisa no campo da espiritualidade, Vicente Rocha, e a Pedro Coelho, né, que também é o presidente aqui da associação, que me convidou. E Vicente me apresentou a Pedro, então eu quero agradecer a eles por essa oportunidade de estar aqui. Quero dizer que eu não sou nenhuma autoridade no assunto, no tema da espiritualidade, nem de EQM, né? Eu sou arquiteto, sou historiador, mas eu tenho um canal no YouTube, através do qual eu faço pesquisas no campo da espiritualidade. É coisa que eu já venho fazendo desde jovem, mas que hoje em dia está mais sistematizado através desse canal. É um canal do YouTube chamado Experiências Luminosas. E o que eu estou vindo fazer aqui hoje, já que eu não sou nenhuma autoridade no assunto, é contando um pouco da minha experiência nessa pesquisa
e na minha experiência, que através do canal, no canal a gente faz entrevistas com pessoas que viveram diversos tipos de experiências, entre elas a EQM. Temos a finalidade de, através dessas experiências, que são vivências extraordinárias, vividas por pessoas simples, pessoas iguais a todo mundo, iguais a nós, também não são autoridades, mas viveram as experiências, né? Experiências de caráter espiritual, que eu chamo de experiências espiritualmente transformadoras. Essas experiências podem ter diversas naturezas, né? Experiência fora do corpo, viagem astral, sonhos lúcidos, sonhos premonitórios, EQM, né, que é uma delas também. Então, a experiência que eu tenho é no contato, no convívio com essas pessoas, que tem crescido muito a experiência através justamente desse canal que eu tenho, porque é através dele que eu faço as entrevistas. Então, eu vou contar aqui a minha experiência, né? A minha experiência como uma pessoa que organizou esse trabalho e que desenvolve esse trabalho junto com essas pessoas que dão seus relatos, que se tornam parceiros, colaboradores e termina somando, acrescentando. Então, primeira coisa que eu quero dizer é que dizem, né, que ninguém nunca voltou para contar se existe vida após a morte. E o que eu quero dizer é que eu, pela minha experiência, não é bem assim. Eu tenho falado com muita gente que realmente viveu a experiência da morte física e voltou para contar o que é que viu do outro lado. E é por isso que a gente está aqui com Daiane e com Ana Ilza, que são aqui da região, do estado aqui da Paraíba, que elas vão ilustrar melhor isso aí que eu estou falando agora. Mas o que eu quero dizer é que a gente já tem muitos relatos de experiências vividas que já nos ajudam a levantar uma hipótese muito segura de que existe vida. Agora, eu até deixei de falar agora a palavra morte, vida após a morte, porque uma das conclusões, das principais conclusões que a gente chega escutando essas pessoas e discutindo com elas a experiência que elas tiveram, é que não existe a morte. Então, como vocês estão vendo ali, ó, tem o tema principal, existe vida após a morte. Na minha experiência, eu diria que só existe vida, não existe morte, como nós imaginamos. Essa é a primeira conclusão que eu chego. Agora, já que o tema diz assim, EQM, comprovação da continuidade da vida, eu quero alertar primeiro que, por mais que essas experiências levantem a hipótese de que existe uma vida contínua e ininterrupta, a gente jamais pode, com base apenas nisso, dizer que existe uma comprovação da vida após a morte. O que a gente pode dizer é que, como foi dito já aqui na palestra de ontem, do Dr. Paulo Frutuoso, né? Ele disse, olha, nem a ciência não pode provar que existe vida após a morte. Porque a ciência se baseia em parâmetros que têm que ser repetidos em laboratório, comprovados aqui em qualquer outro lugar, que sejam repetidos os mesmos procedimentos e cheguem aos mesmos resultados. Aí você pode dizer, existe uma comprovação. Mas a nossa pesquisa não deixa de ser uma pesquisa, mas é uma pesquisa empírica, como ele falou. Uma pesquisa empírica se diferencia da científica porque a empírica precede a científica, né? Ela é uma observação dos fenômenos naturais. A gente observa esses fenômenos e chega a conclusões, com a ajuda da filosofia, com a ajuda das tradições espiritualistas, né, que a gente tem acesso aí, está aí o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e tantas outras tradições que já vêm nos ensinando há milênios sobre a nossa natureza
multidimensional. Então, com base nisso e ouvindo as experiências das pessoas, a gente pode tirar conclusões. E são conclusões racionais, filosóficas, né? Então, eu já posso dizer que não posso dizer que a EQM comprova, mas levanta fortes hipóteses e pode convencer muita gente que tiver a mente aberta de que realmente só existe a vida, não existe a morte. Eu digo até, não é que não existe a vida após a morte. Na verdade, não existe morte. Nem mesmo física. Por quê? Porque o que existe quando a gente deixa o corpo físico, a gente que eu falo é a consciência, é uma grande transformação, né? O corpo não morre, ele se transforma. Ele antes não existia, passou a existir a partir do empréstimo aí de elementos químicos, físicos, do nosso planeta, querido planeta Terra. Ele compõe aquele corpo e depois que o espírito sai do corpo, ou a consciência, ou qualquer outro nome que a gente queira dizer, a alma, ele se decompõe e se transforma e vai compor outras vidas. Mas tudo aqui é cíclico, né? Nada se destrói, nada se acaba. Então não é morte, é vida, transformação de vida. E muito menos a vida espiritual, a vida como é que é a palavra? A vida, digamos, extrafísica, não é trans, é extrafísica. Então, essa vida extrafísica, essa é que realmente não deixa de existir em momento nenhum, porque a gente não perde a consciência. De acordo com os relatos, a gente não perde a consciência. Digamos que eu estivesse aqui agora e caísse um avião aqui em cima de mim e meu corpo físico se separasse da minha consciência, eu não perceberia isso de imediato. Eu ficaria achando que nada aconteceu, como muitos relatos, né, de pessoas que passaram por isso. E logo em seguida eu poderia ver meu corpo no chão, ir lá olhar e de repente descobrir que aquilo era o meu corpo. Mas não existe um intervalo entre vida física e vida psíquica, segundo o que a gente vem percebendo aí através dessa pesquisa. É uma coisa contínua, não existe um piscar de olhos fechados entre a vida e a morte. Por isso que eu digo, não existe morte, existe transformação, né? Bom, o que eu posso falar um pouco mais é o seguinte, né? Com a experiência que eu tenho do canal e com as entrevistas que faço e as análises, o que eu posso dizer é o que nós aprendemos. Então, é um relato de experiência também, né? Minhas experiências, minhas conclusões, que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Depois vocês vão poder ouvir aí o relato de Anaísa, de Daiane, e poderão também, inclusive, fazer aí pesquisa no YouTube. Tem vários canais hoje em dia que falam sobre EQM, e alguns que falam sobre outras experiências, como o nosso, que é a Experiência Luminosa, que fala sobre diversas experiências. Então, vocês poderão depois ir lá, assistir, e chegar às suas próprias conclusões também, né? Então, o que é que eu posso dizer aqui? De tanto pesquisar e analisar essas experiências, eu posso dizer que nós não somos o que normalmente pensamos ser. E que esse mundo não é o que normalmente a gente pensa que ele é. Essa é a grande surpresa, né, que a gente tem. Porque, como dizia Jesus Cristo, as pessoas estão mortas. Ele disse, eu vim para ressuscitar os mortos, dar a vista aos cegos, né? Fazer que os surdos escutem. Ele fazia isso de fato, né? Porque ele tinha o poder de manipular as forças da natureza, e ele era capaz de restituir a saúde realmente às pessoas. Mas, principalmente, ele falava isso de uma forma simbólica, né? Ele falava que a maioria das pessoas vivem um sono profundo. Estão todos dormindo e pensando que esse mundo é tudo que existe e que o céu é algo que a gente ganha depois de passar por aqui como um prêmio, mas que essa vida aqui é que é importante, que a gente tem que vencer na vida aqui, né? Os jovens, né? Então, eles se preocupam muito o que é que eu vou fazer no futuro para ganhar a vida, para vencer na vida.
E nisso a gente entra numa roda, num sistema de querer conquistar coisas, mas coisas desse mundo. E a gente esquece muito do que nós realmente somos. Por isso que eu digo, nós não somos o que pensamos ser. Essa é a primeira conclusão. O que é que nós somos com base nessas pesquisas? Nós somos luz. Somos luz e somos centelhas. Essa luz é uma centelha da fonte principal, que é, muita gente, a maioria das pessoas chamam de Deus, né? Deus é a fonte de toda a vida, fonte de toda a luz. E nós somos centelhas dessa fonte. Então, quer dizer então que nós somos parte dele. Embora ele seja infinito e a gente pareça finito, essa ilusão vem dos nossos sentidos, vem do nosso corpo físico, que é uma brincadeira que o universo faz com a gente, sabe? A conclusão é que nós somos essa centelha de vida eterna, por isso a gente não morre. E o corpo, a física quântica já está mostrando que o corpo também é luz, né? Porque a menor partícula que existe da matéria já pesquisada é luz. Ela não é concreta, não é algo sólido. É o bóson de Higgs, né? É a centelha divina, a centelha de Deus, né? A partícula de Deus, que chamam, né? Apelido. E esse mundo, o que seria? Olha, então, esse mundo aqui, né, segundo os espíritas, é um planeta de expiação, né, e regeneração. Não é isso, Vicente? Mas, segundo essas pesquisas aqui, a gente poderia acrescentar alguma coisa, que a gente já chegou à conclusão. Que esse mundo é como um grande laboratório, é um grande campo de provas, realmente, como diz o Espiritismo. Campo de provas, onde espíritos de luz, que não são daqui, que vivem em outras dimensões, porque o nosso lar realmente está em outras dimensões, nessas outras dimensões, eles precisam passar pela experiência, a prova da matéria, para poder ascender. Chegamos à conclusão que, de acordo com os relatos, existem diversos níveis, infinitos níveis de existência extrafísica. E para ascender nesses diversos níveis, há quem diga que existem 7 céus, né? Primeiro céu, segundo, terceiro. E realmente, pessoas que viveram em EQM dizem que chegam lá e percebem que existem dimensões que eles não podem acessar. Alguns até podem, tem relatos de irem até dimensões altíssimas e encontrar assim, a fonte de luz primordial. Mas outros não, outros ficam, digamos, sofrem um acidente, sofrem uma morte e fica aqui nesse plano, muitas vezes sem perceber que aconteceu alguma coisa com ele. Então, esses espíritos que vivem realmente, já depois de passar pela experiência terrena, ou antes de passar por ela, eles vivem nessas dimensões, para ascender a outros níveis mais elevados, eles precisam viver a experiência na carne, porque uma coisa é saber que o amor é o mecanismo que pode construir tudo, que pode criar tudo, que pode trazer felicidade. Outra coisa é vir experimentar o amor pessoalmente. Essa é a grande função desse nosso planeta. Esse é um lugar onde existe o contraste entre amor e ódio, entre bem e mal, entre prazer e desconforto. E só diante desses contrastes é que a gente pode ser realmente provado. Lá onde a gente realmente vive, não existe essa possibilidade, porque nos lugares mais altos, né, não entra, digamos, o egoísmo, não entra a dor, a tristeza, só entra a alegria, felicidade, perdão. Como você pode aprender sobre o perdão se não for ofendido, né? Como você vai aprender sobre a falta se você só tem abundância? Então, como você vai aprender sobre o que é realmente ser um, se você não for separado em determinado momento? Então, esse planeta aqui, ele tem essa função de proporcionar essa experiência para a gente.
Então é uma grande brincadeira, né? Como Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vocês, está escondido aí dentro, é uma pérola escondida num terreno. Ele dizia assim, o reino de Deus é como um terreno onde uma pessoa descobre que existe um tesouro ali enterrado, aí ele guarda de novo aquele tesouro, vai, vende tudo que ele tem e volta para comprar aquele terreno, porque aí ele sabe que ele vai encontrar aquele tesouro ali dentro. Então, a vida aqui nesse planeta é mais ou menos uma brincadeira como essa. É uma brincadeira que eu falo entre aspas, né? Nossa luz é revestida. Nossa luz é revestida de uma espécie de carapaça, de onde ela não pode ultrapassar, e só nos é permitido conhecer o mundo e a vida através dos nossos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, do tato, do sabor, do cheiro. É limitadíssimo isso. E a gente, mesmo estando nesse corpo, separado e limitado, a gente é desafiado a descobrir que não somos só isso. E essa é a grande questão desse mundo, né? Enquanto a gente, desde nascer até a gente desencarnar, ou sair e deixar esse corpo, o que a gente tem é um tempo para descobrir que isso existe, que é assim, e que nós não somos separados como parecemos ser. Que nós somos um só, somos todos conectados. E eu estou falando isso não teoricamente, mas a partir das experiências, dos relatos das pessoas, não só que vivem EQM, mas que vivem também outros fenômenos, como experiências fora do corpo, sonhos lúcidos, premonições. A gente termina descobrindo que a gente é muito mais do que pensava ser. E que esse mundo não é o início e o fim. Ele não é nada, na verdade, é uma grande ilusão, é um campo de provas. Quando a gente volta, digamos, através de uma EQM, a primeira sensação é que a gente está voltando para casa, é a sensação de ter vivido uma grande viagem, arriscada, difícil, dolorida, como se a gente fizesse uma viagem, como nos tempos antigos, em cima do lombo de um jumento, uma longa viagem, e a gente sente ali a dor, a sede, a fome. E quando chega em casa tem aquela abundância que a gente não quer mais deixar. É essa a sensação que as pessoas passam quando vivem um EQM. Tanto que a maioria não quer voltar. Agora, não quer voltar para cá, mas é obrigada porque a EQM não foi uma experiência definitiva, senão seria morte, não seria experiência de quase morte, seria uma experiência de morte. Foi chamado a essa experiência talvez para uma espécie de reciclagem, de uma espécie de lembrar a pessoa quem ela é, o que ela é e o que ela veio fazer aqui. Muitas vezes a pessoa esquece e desvia do caminho e vai desperdiçando aquele tempo de vida que é limitado. Então, para evitar isso, muitas vezes ela é chamada uma das formas que é chamada é através da EQM. E assim ela se coloca no trilho, tanto que há uma grande transformação de vida, de valores, de práticas, de hábitos, muitas vezes depois que a pessoa volta dessa EQM. Quero dizer que não é apenas uma experiência positiva, nem sempre é uma experiência tão boa como eu estou relatando aqui, porque depende muito da vibração da pessoa e da necessidade que ela tem de vivenciar determinadas experiências. Então, às vezes, a pessoa vai embora, deixa o corpo numa situação de vibração muito negativa e ela tem que experimentar as dimensões inferiores extrafísicas, onde existe sofrimento, embora um sofrimento relativo, ilusório também, tão ilusório quanto essa vida aqui, mas que ela precisa passar por aquilo para despertar lá, já que não despertou aqui, desperta lá. E quando volta transformado, aí muda de vida, muda de religião. Quer dizer, eu nunca vi ninguém mudar de religião, já vi pessoas deixarem a religião. Mudar é mais difícil, porque é como se saísse de trocar 6 por meia dúzia. Então, em geral, eles abandonam a religião, mas se tornam mais religiosos no sentido mais profundo da ligação com Deus. Essa ligação com Deus e com as outras pessoas se torna mais forte, muito mais reforçada e consciente. Então, essa transformação é consequência da EQM e talvez a EQM tenha existido para isso mesmo, não para outra coisa. E para também ser um testemunho para outras pessoas que não vão precisar ter EQM, mas que elas possam ouvir esses testemunhos e, com isso,
poder também desfrutar dos mesmos ensinamentos, das mesmas lições que essa luz que eles tanto veem lá do outro lado nos trazem. E assim todo mundo pode aprender um pouco sobre esse mundo, sobre quem realmente é, e assim sofrer menos os impactos dessa vida aqui, né? Porque o sentido dessa vida vai se dissolvendo na medida que você vai se conscientizando de que ela é apenas uma experiência, e você vai se preparando para a vida futura, a volta para casa. E essa preparação vai deixar você num nível de vibração que vai evitar sofrimento posteriores. Então você vai voltar num nível de vibração que já vai acessar níveis mais elevados. E essas experiências todas nos ajudam não só quem viveu, mas quem escutou o relato. E é por isso que é importante esse tipo de evento. É importante também desenvolver isso, como a gente desenvolve em canais do YouTube e outras plataformas, né? E eu quero dizer que daqui a pouco vai falar Ana Ilza, vai relatar uma experiência que não é de EQM, mas é uma experiência fora do corpo, que servirá muito bem para ilustrar uma experiência de EQM que será contada a partir das 4 horas, que Daiane vai relatar realmente um EQM, né, que ela teve a partir de uma experiência de coma, agora justamente recente, com esse Covid, ela entrou num estado de coma e viveu uma experiência fantástica. A história de Ana Ilza, o relato de Ana Ilza vai servir como base para conclusões que ela também chegou através da EQM dela. Então, eu não quero me alongar mais, já até me ultrapassei um pouco aqui meu tempo. E quero agradecer, me colocar à disposição para, no momento aí das perguntas, a gente poder conversar mais um pouco, tá bom? Muito obrigado e vou passar aqui a palavra à nossa mestre de cerimônias. Obrigado. Obrigada ao senhor Paulo pela palestra e vamos dar continuidade. Convido a todos agora para um breve intervalo de 30 minutos com café, com lanche, que a gente possa interagir um pouco mais e posteriormente a gente terá a fala das duas convidadas.